Eu quero levantar o debate aqui com os nossos painelistas sobre a questão da agroindústria familiar, da agroindústria gaúcha e principalmente a agroindústria familiar. A questão da inspeção e fiscalização ser um serviço do Estado e qual é o risco deste serviço ser privatizado. Eu gostaria de ouvir dos painelistas a sua opinião. Alô? Tá ouvindo? Tá. De fato, até então não se tinha a possibilidade de se trabalhar com a inspeção de forma privada aqui no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Foi sancionada uma lei, acho que questão de 3 meses atrás, que a partir de janeiro de 2018, e um dos motivos alegados é a falta de estrutura do Estado para manter a fiscalização nessas empresas, é que a partir de janeiro de 2018 o Estado vai adotar o credenciamento de particulares, né? Aí tem firmas, tem o próprio Conselho de Medicina Veterinária, para realizar esse tipo de inspeção e fiscalização. Gostando ou não, a lei vai entrar em vigor em janeiro, é uma lei, né? Eu, como funcionário da Secretaria, eu sou obrigado a seguir a lei. Minha opinião pessoal, o que eu vejo, especialmente nos municípios, onde o fiscal agropecuário ele não tem o caráter de concursado, CC, na maioria das vezes, ele tem uma fragilidade bastante grande em tomar as suas decisões, especialmente as ações fiscais, sofrendo ou não pressão. Tá? A gente entende que o Estado hoje ele está passando por um momento bastante difícil, principalmente estrutura, falta gente concursada. Recentemente a Secretaria da Agricultura chamou mais 30 fiscais médicos veterinários, mas ainda se torna insuficiente para suprir a demanda que vem crescendo, especialmente com as pequenas agroindústrias. Tá? O que vai se tentar fazer dentro do Departamento de Inspeção? É tentar trabalhar da melhor forma para que esse colega, estando na ponta, e o fato dele não ser concursado, não ter o caráter público, não significa que ele vai agir de forma desonesta ou errada, né? Ele vai justamente passar pelo treinamento pela própria Secretaria para tentar fazer o melhor trabalho e seguir o nosso programa. Tá? É justamente a Secretaria tentar fazer uma forma de fiscalização e suporte forte nesse colega, que muitas vezes ele vai estar aberto a esses assédios, que a gente acha que na rotina do Brasil, né, é normal, acontece bastante, mas o caráter dele ser concursado, tem esse elo com o Estado, com o município, com certeza deixa ele muito mais à vontade de tomar as ações fiscais necessárias. Eu dei o exemplo ali do colega que ele perdeu a prerrogativa de exercer cargo público. Tá? Ele era um colega concursado, ele estava 1 ano na prefeitura. Tá? E já na primeira auditoria, antes dessa ação, ele me comentou que estava acontecendo esse tipo de episódio com ele. Tinha um empresário muito grande na cidade, na parte de leite, que ele me relatou que cometia fraudes e falta de higiene e tudo, e ele me disse abertamente que sofria um assédio muito grande do prefeito e tal, e ameaçava: tu está em estágio probatório, tu vai sair daqui, tu não vai conseguir terminar o teu estágio. Infelizmente ele cedeu, ele não conseguiu segurar, até porque eu acho que ele pecou em não ter procurado a Secretaria da Agricultura e o próprio Ministério Público, que nesses casos a gente procura muito auxílio do Ministério Público. Felizmente aconteceu, e ele até hoje está impedido de exercer o cargo público, qualquer prefeitura, em virtude disso aí. Agora, claro, o gestor público não deu por escrito para ele uma ordem ilegal, né? Aquilo foi uma pressão diária em cima dele, ele não teve como se defender e acabou acontecendo isso aí. Mas, com certeza, o caráter do concurso dá uma segurança maior. Antes do secretário, só queria lembrar o seguinte, que as colegas estão aí colhendo as perguntas. Se alguém tiver pergunta para fazer aos nossos painelistas, façam por escrito, procurando ser objetivos e concisos. Obrigado. Não, entrando nesse aspecto, a lei que foi aprovada, ela
separa a inspeção de fiscalização. Até porque fiscalização é um poder de Estado. Você não pode delegar a quem quer que seja. Fiscalização é um poder de Estado. Você não pode. A inspeção sanitária, é aí que vem a história do Dr. Bonotto, que o Dr. Bonotto, a Constituição deveria de dizer assim, cumpra-se, faça-se o bem e não se faça o mal, você precisaria de um artigo só. O grande problema nosso, e nós formamos o veterinário, é aquilo que eu disse, tem que responsabilidade técnica. A farmácia tem um responsável técnico. As agropecuárias têm um responsável técnico. O que precisamos neste país é fazer com que isto seja cumprido. E não, volto a frisar, que se coloque lá um rábula para fazer esse serviço. Agora, o veterinário, e esta pressão, Diego, nós só vai desaparecer no momento em que tivermos responsabilidade. Isso acontece em todas as áreas. E não vai deixar de existir o mal. Agora, se nós não executarmos, e o Estado brasileiro não tem mais como fazer isso, e nós estamos atrapalhando o desenvolvimento. Nós temos que separar a inspeção sanitária e cobrar responsabilidade do veterinário. Porque, na realidade, a legislação que foi aprovada, Santa Catarina já está assim, Paraná também, o que foi aprovado no Rio Grande do Sul foi uma lei onde separa a inspeção da fiscalização. Não quer dizer que este veterinário que esteja inspecionando uma agroindústria, ele não vai sofrer fiscalização, porque a fiscalização é o poder do Estado e o Estado vai continuar a fazê-lo. Agora, a responsabilidade técnica é feita por um veterinário. Isso sim, é você mudar, inclusive, a ordem dos fatores, é você começar a olhar o produto na sua qualidade como um todo. E só vai ficar no mercado, e terá que ser fiscalizado, e aí tem o Ministério Público, como eu disse, para nos apoiar, a própria sociedade tem que fazer essa fiscalização, só vai ficar aquele que realmente produzir da forma certa, com segurança alimentar, que dê à população uma segurança de consumo. Agora, o grande problema, e eu volto a dizer, nós temos feito a legislação para quem? Para ladrão, para o contraventor. Quer dizer, nós temos que mudar essa concepção. E esta lei, que foi aprovada, inclusive, pela Assembleia Legislativa, e eu quero cumprimentar aqui o deputado Elton Veloso, foi aprovada separa. É uma coisa nova. Agora, é a única forma que eu vejo, e acho que todos vão concordar comigo, de nós fazermos com que haja avanços. O Estado não tem como fiscalizar cada brasileiro. Me desculpe. Nós temos que transferir responsabilidade, seja ela técnica, seja ela física, seja ela, as pessoas, o cidadão tem que ser punido por aquilo que faz errado. O secretário falou sobre a responsabilidade técnica. Se funcionar como funcionam as ARTs, os conselhos regionais de medicina veterinária, o próprio CREA, o engenheiro alimentar é fiscalizado pelo CREA, né? O CREA, acho que pode funcionar. O meu receio, e acho que é do Diogo também, é colocar na mão de uma empresa. Porque se o funcionário público concursado já recebe pressão, e a empresa, pelo que eu ouvi dizer, vai ser credenciada, ora, haverá governantes que dirão, ou vocês cumprem a nossa ideologia, ou vocês vão ser descredenciados. Mas aí, doutor Bonato, nós Entendeu? temos que... Quem fez a lei, secretário, está muito bem intencionado, só que nós temos aplicadores e aplicadores. Aí que vai entrar, justamente, eu acho que o Ministério Público é importante nisso. Sim. Eu acho que eu acredito ainda no ser humano. O senhor quer saber de uma coisa? Se eles pudessem, eles privatizavam o Ministério Público.
Não, mas isso é um direito constitucional. Mas eu falo a verdade, não tem como mais o Estado ser tutor de tudo. Não, claro, a gente sabe disso. Nós temos que achar saída. Olha, a quantidade de pequenas e grandes agroindústrias que nós temos represado por falta de gente. Qual está sendo hoje uma saída para o Estado? Tanto o Estado brasileiro, federal, quanto estadual. Aí, o Guedes resolve abrir um frigorífico ou uma indústria lá em Vacaria. Bom, o Estado não tem veterinário para colocar. Aí faz-se um convênio com o município, aí o município contrata o veterinário e coloca para fazer o CISPOA ou fazer o CIF. Quer dizer, então se encontra várias maneiras para que transfira esse serviço, porque como o Estado não tem, a própria União não tem, tu transfere para o município. O município está hoje acarretado porque não tem mais condições de fazer. Então nós temos, eu não sei se vai dar certo, mas espero que dê certo, espero francamente que dê certo. A fiscalização vai continuar com o Estado, e esse é um projeto piloto que foi feito no Paraná, foi feito em Santa Catarina já. A nível de Brasil está já se discutindo isto, não existe ainda uma opinião formada, mas existe. A nossa aqui deve entrar em funcionamento. Veja o seguinte, algumas atividades já está sendo feito através disso. Veja o seguinte, a brucelose, a vacinação da brucelose já é feita desta forma. Há um credenciamento do veterinário e o veterinário faz a vacinação da brucelose, que é um controle também. Então, e aí volto a frisar, a questão da responsabilização técnica. Nós temos que trabalhar em cima disso. Isso é importante, senão daqui a pouco o fiscal vai estar fiscalizando a fiscalização. Não tem. Aí é homicida. Nós temos que trabalhar... Já não temos estrutura. Nós temos que trabalhar em cima da responsabilização técnica. É um risco que podemos correr, dado até a ideologia brasileira e o pensamento brasileiro, que é o jeitinho, a teoria do jeitinho, é nós colocarmos uma raposa cuidando do galinheiro, como acontece em todo o país. Né? Passa, então, por uma mudança de consciência e também por uma fiscalização muito eficiente e a legislação funcionando. Vão ter um crescimento nas suas responsabilidades, no primeiro momento, não tenho dúvida. A gente esteve conversando com os colegas de Santa Catarina e Paraná, né, justamente quando se começou a tramitar com a possibilidade da realização dessa lei. O que a gente notou? Em alguns pontos mais localizados, se tinha uma rotatividade muito grande do fiscal conveniado. Né? A gente procurou montar o decreto para regulamentar essa lei. Mas de propósito essa rotatividade, para ele não ficar viciado. Eles não explicitaram assim, tanto mas assim. Provavelmente, né? Mas provavelmente a gente acredita claro, para não ficar conhecedor da paróquia e conhecido da paróquia. Isso, o que se tentou fazer é se amarrar, vulgarmente falando, da melhor forma, para que isso aí não ocorresse como um cotidiano. Né? Essa é a nossa preocupação. Sim. Ok. Temos uma pergunta aqui da doutora Maria do Caravaggio, gestora ambiental. Se eu tenho um pequeno comércio em determinado município e compro produtos de outros municípios, produtos que só têm inspeção municipal, quem é o responsável? Eu que comprei ou o produtor que vendeu, sem saber que seria para ser comercializado em outro município? A inspeção sanitária abrange açougues de pequeno porte? Pergunta. Posso responder, né? Na fiscalização da vigilância sanitária, que é esse estabelecimento ou comércio, né? Quem vai ser responsabilizado por adquirir esse tipo de produto é o dono do comércio, tá? Estritamente ele. Tá? Se trabalha também com autuação na ponta, mas o que acontece? Muitas vezes ele alega que o pessoal foi lá buscar e tal, e ele então não sabe, ele não tem fica controle. Um pouco mais difícil. A segunda pergunta, ele perguntou de... A inspeção sanitária abrange açougues de pequeno porte? Não, isso tudo que eu falei, as características da inspeção e fiscalização são a nível de indústria, tá? A nível de comércio é vigilância sanitária. Porém, eu mostrei um exemplo de um açougue, que é um estabelecimento comercial, que dentro da estrutura do açougue, ele modificou e adequou aquela estrutura do açougue para beneficiar esses produtos a nível de inspeção municipal. Então, isso aí é possível.
Bom, nós queremos agradecer a contribuição dos painelistas, encarecidamente, porque nos trouxeram ótimas informações aqui, de relevância, e que sirvam para a gente refletir a respeito das possibilidades que nós temos, né? É claro que os conselhos profissionais vão ter que ter uma atuação muito ética, cada vez mais presente na vida da população. Muito obrigado. Boa tarde.